Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 17 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar no livro dos Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 24a. Vai, e com essa força que tens, livra os israelitas. Hoje meditamos sobre o chamado de Gedeão, um grande libertador, chefe, juiz do povo de Israel, oprimido pelos madianitas. As traições da aliança têm sempre como consequência a escravidão, mas Deus não se cansa de enviar libertadores, em cujo coração coloca sua força. Como sempre, a pessoa chamada se sente um nada. Minha família é a mais humilde de Manassés e eu sou o último na casa de meu pai. Mas Deus, mais uma vez, escolhe os últimos, os que são nada, para fazer suas obras grandiosas. Do livro dos Juízes. Naqueles dias veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Efra, e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo na era para o esconder dos madianitas. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Gedeão respondeu: "Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas por que nos acontece tudo isso. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo: o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas." Então o Senhor voltou-se para ele e disse: "Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio." Gedeão replicou-lhe: "Dize-me, te peço, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés e eu sou o último da casa do meu pai." O Senhor lhe respondeu: "Eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem." E Gedeão prosseguiu: "Se achei graça diante de ti, dá-me um sinal que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui até que eu volte, com uma oferenda para te apresentar." E o Senhor respondeu: "Ficarei aqui até voltares." Gedeão retirou-se, preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pães ázimos. Pôs a carne no cesto e o caldo numa vasilha, levou tudo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: "Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra e derrama por cima o caldo." Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então o fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gedeão exclamou: "Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face." Mas o Senhor lhe disse: "A paz esteja contigo, não tenhas medo, não morrerás." Então Gedeão construiu ali mesmo um altar do Senhor e o chamou "O Senhor é Paz." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje a Palavra de Deus nos propõe um episódio curioso e estimulante que precisamos analisar com atenção. Antes de mais nada, precisa explicar que Gedeão faz parte do grupo dos juízes, cujo nome, neste contexto, significa libertadores, heróis que resgatam o povo oprimido.
são os primeiros anos na Terra Prometida. O povo sofria pela escravidão que os filisteus e os outros povos vizinhos lhe impunham, e isso era devido à sua própria desobediência a Deus, pelas enésimas traições da aliança. O povo desobedecia, saía da proteção de Deus e assim padecia todas as consequências desse afastamento de Deus. Gedeão está trabalhando triste e desanimado no seu quintal. Quando lhe aparece o anjo do Senhor, o próprio Deus, ele não faz outra coisa além de desabafar. Gedeão diz: "O Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas." Precisamos observar bem essas palavras, porque Deus não lhe responde consolando, mas dando uma ordem inesperada e forte. Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Que força é essa, que parece mais um desabafo? O que tem atrás dessa lamentação? Precisamos olhar com profundidade. Gedeão é uma pessoa inteligente. Sabe esconder o trigo para que os inimigos não o roubem. Sabe prever e se organizar. É esperto. Ainda mais, sabe ele colocar a situação diante de Deus. Gedeão não se resigna, não renuncia ao sonho da aliança, sente falta de Deus. É capaz de lembrar os tempos antigos, os gloriosos tempos da aliança com Deus, da libertação do Egito. Sofre muito, não tanto porque lhe roubam um trigo, mas porque Deus não está mais perto do seu povo. Até então nem suspeita que o próprio Deus está na frente dele. Poucas vezes refletimos sobre a força que nasce do sofrimento. Para os missionários, sempre repetimos que a pastoral nasce de 4 passos. O primeiro é sofrer. O segundo é rezar. O terceiro é pensar. E o quarto é agir. Quem não sofre pela situação que o cerca nunca conseguirá dar um passo. Gedeão sofre e coloca o seu sofrimento diante de Deus, mesmo se não entende logo que se trata de Deus. A verdade é que Gedeão desabafa com Deus. Devemos colocar bem na nossa cabeça que o pastor que não sofre pela doença de suas ovelhas nunca conseguirá ser um verdadeiro pastor, um salvador, um libertador. Se nem enxerga a escravidão, se não fica chocado e magoado, indignado pelo sofrimento do povo, como poderá libertar este povo? Sua força nasce de uma santa e profunda revolta. Não pode ser assim. O Haiti não pode ser assim. A Cracolândia não pode ser assim. A fé na Itália não pode desaparecer, dominada e submersa pelas ondas do hedonismo das ideologias. Quem não se revolta santamente contra o mal se torna conivente com o mal. Vai e com esta força liberta o meu povo. Assim fala Deus a cada um de nós. A força consiste em se perguntar: por que, Senhor, está nos acontecendo isso? Como podemos sair desse poço escuro? O primeiro passo da libertação é querer ser libertados. Nada é mais difícil do que libertar um escravo que adora a sua escravidão. Gedeão é forte, não deixa passar em cima dele o rolo compressor da história. Não se deixa dominar pelos maus pensamentos, não se resigna à situação, mas é capaz de confrontar essa situação atual com a situação gloriosa da libertação do Egito. Gedeão é uma pessoa que pensa, que raciocina, que sofre, e esse seu sofrimento se torna sua força. Vá, e com essa força liberta o meu povo.
O próprio Deus não promete a Gedeão que exterminará os inimigos enquanto ele dorme, mas o anjo de Deus diz: estarei contigo e derrotarás os inimigos como se fosse um só homem. Os inimigos são como se fosse um homem só, mas com esse homem precisa lutar com braveza. E mesmo que seja um só, é necessário gastar todas as próprias energias para matá-lo. Precisa utilizar os próprios músculos e a própria inteligência. Deus multiplica o pouco que lhe damos, não o nada da nossa preguiça. Este homem representa o mal que em cada tempo se apresenta com uma face diferente e nós devemos lutar com braveza contra ele. Quem jaz no lodo do fundo do poço, anestesiado, nunca se tornará um libertador. Precisamos ser como Gedeão, sentir santa revolta pela situação que nos oprime e, sobretudo, que oprime o nosso povo. O sofrimento é o primeiro passo de qualquer pastoral. Madre Teresa ficou chocada pela pobreza de Calcutá e nasceu a sua belíssima história. São Damião de Molokai ficou chocado pelo abandono dos leprosos de Molokai e decidiu entregar a sua vida a eles. Assim fez Mariana de Molokai. São João Paulo II ficou chocado pela perca de fé da Europa e dos países do assim chamado Primeiro Mundo e lançou a nova evangelização que tanto fala ao coração de todos. Quem se acostuma ao mal que o cerca nunca será profeta. A santa e sofrida revolta contra o mal é o primeiro passo para vivermos uma vida profética e significativa. São os santos que mudam o mundo, com seu agudo sofrimento, sua inabalável fé em um Deus que liberta, sua viva inteligência e sua extraordinária força em aplicar a missão que Deus lhes confia. Hoje Deus nos alcançou com uma mensagem bem surpreendente e forte. Vamos ler de novo o trecho que contém essa verdade. Naqueles dias veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Efra, e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo na era para o esconder dos madianitas. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu, lhe disse: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Gedeão respondeu: "Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas por que nos acontece tudo isso. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo: o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas." Então o Senhor voltou-se para ele e disse: "Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio." Gedeão replicou-lhe: "Dize-me, te peço, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés e eu sou o último da casa do meu pai." O Senhor lhe respondeu: "Eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem." E Gedeão prosseguiu: "Se achei graça diante de ti, dá-me um sinal que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui até que eu volte, como a oferenda para te apresentar." E o Senhor respondeu: "Ficarei aqui até voltares." Gedeão retirou-se, preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pães ázimos. Pôs a carne no cesto e o caldo numa vasilha, levou tudo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: "Toma a carne e os pães ázimos,
coloca-os sobre esta pedra e derrama por cima o caldo. Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então o fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gedeão exclamou: Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: A paz esteja contigo, não tenhas medo, não morrerás. Então Gedeão construiu ali mesmo um altar do Senhor e o chamou O Senhor é Paz. Vamos agora sublinhar as frases que mais tocam e iluminam o nosso coração. Vamos dedicar um minuto para pensar bem no nosso propósito. Existe algo que move a nossa santa revolta e nos impulsiona a libertar os nossos irmãos escravos do pecado?
Vamos dedicar um minuto para pensar bem com mais profundidade como colocar em prática o quanto nos propomos. Senhor, por que sofremos isso? Paz e alegria a todos. Vai e com esta força liberta o meu povo. Paz e alegria a todos. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, ao horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, há um horizonte pra conquistar. Faz mover a minha vida em direção à santidade. O
reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, há um horizonte pra conquistar.